mistérios de reencarnação, né? No caso, de uma encarnação para outra. Vamos lá. Gente, quando a gente morre, obviamente a gente já desencarna, sai do corpo, né? Obviamente, você que tá na carne, saiu da carne desencarnado. Desencarnado, você vai obviamente para onde? Você vai para o umbral. O que você vai fazer no umbral? Você vai passar lá, vamos supor, 1000 anos, vai passar 100 anos, não sei. O tempo espiritual é diferente do nosso. O que a gente estuda na espiritualidade? Que a pessoa tem, obviamente, que pagar por aquilo que ela fez. Ela vai conviver com as vítimas, que ela fez mal, ela vai passar por aquela situação toda até ela se arrepender. Vou dar um exemplo aqui bem claro, bem breve, sobre o nosso lar. Nosso lar 2, que fala sobre o Bezerra de Menezes, tá? Não, falar sobre o nosso lar 1. Nosso lar 1 tem 1 e 2, tá? Esse é o 1. O 2 agora que eu me lembrei, é diferente. É a história de outras pessoas. O nosso lar fala sobre o Dr. Bezerra de Menezes. Ele era um médico que ele gostava de beber muito. Ele desencarnou por problemas no estômago, né, fígado. Deu doença porque ele bebia muito. O que aconteceu? Isso é chamado de suicídio também. Suicídio involuntário. E ele morreu. Foi provado dos suicidas. Chegou lá. Ele obviamente teve que conviver, né, pagando por aquilo. E eu não sei se você sabe, o Vale dos Suicidas é bem complicado. Se você já estudou sobre espiritualidade, você vai saber do que eu tô falando, tá? No Vale dos Suicidas, ele teve que conviver com a questão do suicídio, o julgamento dos outros espíritos em relação a ele. E ele simplesmente um dia se arrependeu e foi salvo, né, pelas equipes de resgate. Chegou lá, ele foi pro nosso lar. Ele tomava uma sopa que não tinha gosto de nada. E ele vivia questionando assim: mas eu sou médico, isso não é tratamento. Tanto que quando chegou uma época que ele se recuperou, ele queria muito voltar para ver a família dele, né? A mulher e os 3 filhos dele que ele havia deixado. Só que aí ele foi falar assim: que coisa de boa você fez quando era vivo? E ele falou: nada. Então, obviamente, ele teve que trabalhar na equipe de resgate. Um dia ele questionou uma enfermeira sobre um atendimento a uma paciente. E ele pensou assim: bom, mas você é uma enfermeira, eu sou um médico. A enfermeira falou: cuidado com a ignorância humana que ainda está presente em você. Com o tempo ele foi evoluindo e obviamente ele ganhou sim, né, a permissão para ver a família dele. Ele chegou lá na casa dele, né? A esposa dele havia casado com um homem porque ela ficou sem um centavo e ela casou com esse homem. Esse homem estava bancando tanto ela quanto os filhos do Dr. Bezerra. Dr. Bezerra simplesmente ficou assim, abismado com aquela situação, ficou com ódio do homem, virou obsessor, passou um tempo lá. Com o tempo ele entendeu, ele se arrependeu, né, de tudo que ele tinha feito com o homem e tal, dele tá lá. E ele inclusive ajudou, né, ele apareceu num sonho pro homem e ajudou ele a melhorar. Resumidamente, ele voltou pro nosso lar e hoje é o Dr. Bezerra que você conhece, que faz atendimento nas casas aí, água purificada Dr. Bezerra de Menezes, já ouviu falar? Pois é. Se você não assistiu o nosso live, eu recomendo que você assista. Gente, pra você conhecer um pouco mais sobre a espiritualidade, como a espiritualidade age, etc. O que eu tô querendo dizer pra você? É o seguinte: o processo de reencarnação, você tem que entender que ele serve para que você evolua. Você entende que isso aqui é como se fosse um processo para você evoluir espiritualmente. Porque corpo físico, bens materiais, tudo isso fica aqui. Só tem isso no planeta Terra. Então assim, quando o Dr. Bezerra chegou lá, que ele viu a esposa dele casada com outro, ele não aceitou aquela situação. Mas logo ele entendeu que aquilo fazia parte, que ela precisava, porque ela ficou sem dinheiro, por isso ela casou com ele. Vocês entendem, conseguem compreender o que eu tô falando? Então, assim, quando a gente vê esse modo, né, de que a espiritualidade age, é para você evoluir. A reencarnação, ela serve para que você evolua. E nesse meio tempo, fica assim, você vai para o umbral, você tem toda aquela mudança, você vai ver o que você precisa melhorar, o que você melhorou, até você alcançar um grau espiritual muito evoluído que você não precisa mais reencarnar. Então, basicamente, gente, a espiritualidade, ela te empurra para a evolução espiritual. Nada mais isso, nada mais menos que isso.
A reencarnação serve para isso, para evolução.